Opa, obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar participando nesse evento. Eu que sou da Bahia, né, torcedor do Bahia, está entrando em contato com o grupo de Feira de Santana. Eu vou apresentar minha tela. Conseguindo ver aí, Aristeu? Tudo tranquilo, Tá, Aristeu? beleza. Tá. Ok, então tá bom, tá, pessoal? Então, o nosso tema hoje é toxocaríase, uma zoonose negligenciada e um modelo para a saúde única. O professor Aristeu me convidou para fazer essa palestra, eu fiquei pensando no tema, eu já tinha apresentado um trabalho, uma palestra no Colégio Brasileiro de Parasitologia Veterinária, no Congresso, em 2018. Então, eu dei uma modificada, professor Aristeu, rapaz, lá naquele evento eu não pude assistir sua palestra, que ele estava numa outra. Eu disse, não tem problema, uma hora dessa a gente vai marcar. Eu refiz a palestra, dei uma atualizada, e a gente vai bater um papo. Tá? Então, é bom a gente unir, a gente também tem um grupo de pesquisa, que o professor Temeristeu faz parte aqui da UNOEST, que é as zoonoses parasitárias tropicais em animais domésticos e seus agentes transmissores. Eu vou pautar a nossa fala, e eu não queria colocar como palestra, porque depois a gente vai abrir um bate-papo, vai ficar mais à vontade, eu quero que vocês perguntem o que eu não souber, obviamente a gente vai perguntar para os universitários, mas eu pautei em 4 principais linhas, né? A zoonose negligenciada, o panorama atual da doença, a toxocaríase e saúde única e algumas reflexões. O Centro de Controle de Zoonoses, de doenças lá dos Estados Unidos, ele indica 5 doenças parasitárias negligenciadas. O professor Esteu vai gostar, que são as doença de Chagas, cisticercose, o double toxo, que é toxocaríase, e a toxoplasmose e tricomonose. E essas doenças eles consideram como prioridades para ações de saúde pública. O CDC faz alguns tópicos sobre cada uma dessas doenças, e o que ele chama a atenção para a toxocaríase? Que pelo menos 70 pessoas nos Estados Unidos, a maioria delas crianças, perdem a visão em virtude da infecção por toxocara. Mas a gente vai ver que existe uma gama muito grande de alterações que podem ser causadas no ser humano, vários distúrbios. Esse foi quando eu comecei a fazer a palestra que me convidaram. Então, em janeiro de 2018, o congresso foi em outubro, eu comecei a dar uma pesquisada em alguns jornais no mundo e encontrei esse do New York Times, falando sobre o parasito do playground, e comentando justamente de toxocara, e ele chamando a atenção para a presença de cães, mas aqui a gente pode ver que também tem gato, crianças, e as crianças, o parasito aqui indicando o cérebro, mas a infecção, e o ambiente. Então, aqui a gente já está falando, já está apontando para alguma coisa de saúde pública e de saúde única. Então, a gente está vendo o meio ambiente, o ser humano e a conexão com os animais. O trabalho de 2017, do Mar e colaboradores, eles fizeram um trabalho sobre uma distribuição da soroprevalência da exposição humana à infecção. A gente pode observar que é uma doença cosmopolita, tá? Embora pareça que tem alguns vãos, mas isso aqui é cosmopolita. Tá? Vocês podem perceber que tem em locais bastante frios, lá no Alasca, e a gente observa que o Brasil está inserido nesses países onde a frequência é relativamente alta. Em 2019, um outro estudo do Rostami, ele indicou que o Brasil tem uma prevalência estimada em 27%. Se a gente falar assim, 27% é pouco, mas se nós imaginarmos que aproximadamente 27 pessoas em cada 100 já tiveram contato com esse parasito. Não significa que está doente ou que tem alguma alteração, mas que pelo menos já teve contato.
Esse trabalho, apesar de ser um pouco mais antigo, de 2016, o trabalho da Matos Filho com o Corrêa, ele fez uma revisão sistemática da toxocaríase no Brasil. Então, ele coloca aqui como uma doença, eles colocam como uma doença negligenciada, mas de alta prevalência. Então, ele foi realizado, ele incluiu estudos de 2008 até outubro de 2014, foram 22 estudos incluídos. Eu tive a felicidade de ter quatro ou cinco estudos que nós fizemos aqui na UNOeste, incluídos nesse trabalho. Foram quase 9.000 pessoas quando os trabalhos foram reunidos, uma prevalência entre 4,2% a 65,4%, então uma amplitude muito alta. Em 45% desses estudos, teve uma prevalência acima de 50%. A região Nordeste foi que teve a prevalência mais alta. Aí, não satisfeito como eu ia apresentar o trabalho, então eu fiz um compilado daqueles trabalhos que a Matos Fialho ela colocou, eu coloquei aqui na distribuição. Existiam 2 trabalhos lá na região norte, com a prevalência entre 23% e 28%. No Rio Grande do Sul, um estudo, 50,6%. 6 estudos lá no Paraná, principalmente pela doutora Ana Lúcia Falavinha, pessoal lá de Maringá. Aqui, 8 estudos, a prevalência variando entre 8,7 e 54,3, mas aqui tem também estudos feitos na capital paulista. Um estudo feito no Espírito Santo, 4 estudos na região Nordeste. Depois eu comecei a inserir alguns outros trabalhos publicados depois do trabalho de revisão sistemática dos pesquisadores. Aí teve um trabalho lá no Distrito Federal com gestantes, também outro lá no Rio Grande do Sul, um trabalho feito lá em São Francisco do Conde, com 63,6% de prevalência, aí em 2017, e, para minha surpresa, um outro trabalho feito lá em Pelotas, lá com a equipe lá, o grupo de estudos lá da Federal de Pelotas, mostrando 71,8% na área rural de Pelotas. Então, mostrando que não era apenas na região Nordeste que a prevalência é alta, então também no sul do país. Esse ano, teve uma aluna minha que defendeu o mestrado aqui em Prudente, com gestantes em torno de 21%. Como a gente sempre tem algumas surpresas, nós estávamos escrevendo um trabalho, estava tudo amarradinho, aí chega um trabalho de 2020 e a gente foi incluir no trabalho para mandar para a revista. Então, até então, o nosso trabalho estava com a prevalência alta em relação aos outros. Aí chegou esse trabalho aqui, feito lá na Nigéria, publicado, mostrando 92,5% de prevalência. E pelo Western Blot, mostrando a infecção por Toxocara canis. Então, uma prevalência muito alta, mostrando um dos detalhes aqui da toxocaríase, que é o fator de risco ligado ao fator socioeconômico. Essa zoonose, ela pode ser classificada em termos de sinais clínicos em 4 formas. Uma forma oculta, covert toxocaríase, a forma visceral, lava-migras visceral, uma nomenclatura um pouco mais antiga, mas o pessoal ainda reconhece como lava-migras visceral, ou lava-migras ocular, toxocaríase ocular, e a neurotoxocaríase. Eu vou resumir os achados clínicos aqui, são só alguns, tá? Então, os sinais são inespecíficos da forma oculta, como tosse, cefaleia, dor abdominal. A forma visceral é justamente pela migração dessas lavas. Então, a lava, se ela for ingerida a partir de um ovo embrionado no solo, ela vai ser uma infecção que essa lava vai eclodir, vai migrar
no intestino para fígado, chega no coração, pulmão, e pode também ir para outros órgãos, então causar distúrbios hepáticos, pulmonares, cardíacos, pancreáticos, renais, pode provocar febre, aqui não é tão específico, palidez. Um detalhe importante que chama a atenção é a hipereosinofilia. Às vezes, a hipereosinofilia é que o médico vai investigar a toxocaríase. Então, a forma ocular com a leucocoria, estrabismo, pode provocar uveíte, retinite, catarata, levando à perda de acuidade visual ou à cegueira. No caso da neurotoxocaríase, alguns sinais mais frequentes são dor de cabeça, cefaleia, a convulsão, confusão mental, desordens motoras e desordem cognitiva. Eu trouxe aqui alguns trabalhos, embora eles sejam um pouco mais antigos, mas ele mostra aqui um trabalho aqui no Brasil que 9,3% das crianças estudadas estavam com estrabismo, uma associação com estrabismo. Também causando uveíte em crianças, e uma coisa muito importante, que é um diferencial com o retinoblastoma. O retinoblastoma é um tumor onde a ocular ela vai ficar branca, tá? E é um tumor muito agressivo. É muito agressivo. Então, as crianças, às vezes, têm que ter nucleação. Então, esse trabalho, apesar de ele ser um pouco mais antigo, mas mostra lesões que simulam, na verdade, o retinoblastoma em 604 casos. Interessante mostrar aqui que 4% dos casos foi devido à toxocaríase ocular. Eu já li trabalho que criança que perdeu o globo ocular, na verdade, era toxocara. Além disso, né, existe a possibilidade de reflexo cutâneo da toxocaríase. Então, ela pode levar a alguns processos de urticária crônica, nódulo cutâneo, prurigo, eczema. Outra coisa importante é que alguns trabalhos têm tentado associar a toxocaríase com alguns problemas, algumas desordens neurodegenerativas, como convulsão, esquizofrenia, déficit cognitivo, mal de Parkinson, demência, doença de Alzheimer. Eu não estou aqui comentando que a toxocaríase vai causar, ou seja, um fator causal, só que tem alguns estudos que estão estudando a possibilidade. Uma coisa que é importante é justamente o poder o déficit cognitivo causado pela toxocaríase em crianças. Então, aqui teve um estudo em 2018, do Luna e colaboradores, uma revisão sistemática, meta-análise, mostrando a associação entre toxocaríase e epilepsia. Esse estudo revelou que incluiu vários estudos no mundo, só que aqui a gente tem um gap, que é justamente no Brasil. Então, o grupo de outros pesquisadores, principalmente o pessoal que é da medicina, a gente tem tentado conversar para ver se tem algum estudo chamar atenção, para avaliar aqui no Brasil se tem alguma correlação, alguma associação. A gente havia falado sobre as manifestações cutâneas da toxocaríase. Aqui são algumas lesões, esse trabalho bem interessante do Gavinet e colaboradores, pessoal lá da França, né, formação de prurigo crônico, reação urticariforme, eczema disseminado, desidrose. Então, imaginem um médico para ele conseguir colocar a toxocaríase como diferencial. É o que eu chamei para atenção. Às vezes, a hiperosinofilia chama a atenção de uma infecção parasitária. Então, dermatite plantar. Então, tem vários estudos. Esse estudo aqui mostrou, que é um estudo de 2019, também lesão hepática, e aqui a gente vai mostrar a ingestão de fígado cru. Então, a gente sempre comenta que lá os trabalhos lá no Japão, geralmente eles estão associados à ingestão, ao consumo de fígado cru. Então, também problemas que podem ser
pulmonares, problema hepático, e nesse caso aqui, houve a ruptura na verdade, a lava atravessou o diafragma. Geralmente ela vai pela circulação, mas nesse caso foi pelo diafragma. Pessoal, eu vou pedir mais atenção de vocês agora, tá? Porque esse trabalho eu ainda nem li muito bem, tá? Mas esse trabalho foi publicado agora em 2020, tá? Para nossa sorte, para eu poder incluir aqui na nossa apresentação, ó, um novo potencial, um novo risco em potencial, um fator de risco potencial para tumor de mama. Então, isso aqui foi um trabalho experimental. Então, os autores, eles infectaram os animais com toxocara, induziram a neoplasia e observaram que nos animais infectados com toxocara havia um aumento do tumor, por causa da modulação provocada pelo parasito. Então, isso é um estudo recente, vale a pena dar uma olhada, né, professor, o professor Estevam, depois eu posso passar o artigo, ele pode baixar, colocar como um estudo de discussão no grupo de vocês. Em relação aos fatores de risco, eu trouxe alguns trabalhos aqui no Brasil mostrando a presença de gatos, o hábito em digerir solo, a presença de cães infectados, ou, na verdade, o contato com cães, contato com solo, problema no nível socioeconômico, possui cão, mora em praia, aí o contato com pets, ser do sexo masculino. Agora, em 2020, saiu um estudo, né, de meta-análise, aquele estudo que eu havia comentado com vocês, e que ele, além da prevalência, ele mostrou alguns fatores associados à soroprodutividade para toxocara. Então, ele vai bem de encontro que a gente tinha falado com os estudos aqui do Brasil, né, o sexo ser do sexo masculino. Ele fala jovem, mas acredito aqui que ele atribua a ser criança, vive em área rural. Opa, isso aqui pode justificar até aquele estudo lá do Rio Grande do Sul, que tem uma prevalência alta, o contato com cão ou com gato, contato com solo, a qualidade da água ingerida e o consumo de carne crua. Em termos de transmissão, a principal via de transmissão é pela ingestão de ovo que está lavado lá no meio ambiente. Esses ascarídeos, né, eles são parentes lá do Ascaris sum, Toxocara candida do cão e Toxocara cati, eles podem ser eliminados pelas fezes dos cães. Na verdade, eles são eliminados pelas fezes dos cães, principalmente os filhotes. Por que isso? No cão, o toxocara pode ser transmitido tanto pela via transplacentária como transmamária. No gato, só a transmamária. Esses parasitos, eles são capazes de produzir entre 100 mil e 200 mil ovos por dia. Então, esses ovos são liberados juntamente com as fezes. No solo, eles vão embrionar, isso aí vai depender das condições ambientais. Geralmente, em laboratório, em 3 semanas, esse ovo já está embrionado, já tem uma larva. E ele consegue se manter, dependendo das condições ambientais, até 1 ano no meio ambiente. Então, os senhores imaginem o seguinte, uma fêmea dessa aqui, que está fazendo pose para a gente filmar, ela produz entre 100 e 200 mil ovos. Então, um animal sem tratamento, com 50 dias de idade. Então, imagina que essa liberação de ovos começou a partir de 20 dias. Então, a partir de 14 dias de idade do animal, já pode ter parasita, porque foi transmitido tanto pela via transplacentária como transmamária. Então, imagina que foram só 30 dias de postura. Essa contaminação ambiental, fazendo uma conta muito, tá? Uma fêmea só que produzisse 100 mil ovos por dia, durante 30 dias, seria uma contaminação de 3 milhões de ovos. 10 fêmeas, 30 milhões. Então, é bastante. Então, a contaminação ambiental, ela acaba sendo a principal fonte para a infecção humana. No trabalho sobre a prevalência global da toxocara em cães, o estudo do Rostam e os colaboradores
também publicado agora em 2020, ele mostra uma prevalência de 11,11. Tá? Aqui no Brasil, de 8,8. Quais são os fatores que foram associados? Os cães não domiciliados, que viviam em áreas rurais, menos de 12 meses, e cães machos. Por que cães com menos de 12 meses? Os cães, a partir de 6 meses, eles começam a montar uma resposta imunológica, e a carga desses parasitos vai diminuindo. Aqueles parasitos que foram transmitidos pela via transmamária e transplacentária, eles vão levar em torno de 90 dias no animal. Mas o animal pode se reinfectar pelo solo. Se ele se reinfecta pelo solo, essas larvas não vão mais para o intestino, elas vão fazer uma migração, elas precisam fazer uma migração. Então, no intestino, elas vão para o fígado, pulmão, coração, pulmão, traqueia, voltando para se transformar num parasita adulto, porque o ovo contém uma larva de terceiro estágio. E essa L5 é quem vai produzir ovos, só que nos cães que são adultos, geralmente eles não são infectados. Opa, aí que tá, eles não liberam, a fêmea não vai liberar porque não chega na forma adulta. Esses parasitos, eles vão ficar no estado de latência, de hipobiose nos tecidos, esperando a oportunidade da fêmea ficar prenhe, para novamente ter a transmissão transplacentária e transmamária. No caso do outro trabalho lá pelo grupo, né, eles publicaram também agora em 2020, a prevalência de gatos, de toxocara em gatos, é de 17%. Então, aqui no Brasil, opa, parece até que eu errei aqui na digitação, mas não é, não. É isso mesmo, tá, pessoal? O Brasil, em termos de cães, é 8,8 e em gatos, 8,9. É bem próximo. Isso eu fiquei surpreso também com esse trabalho. Gatos não domiciliados, que vivem em países tropicais de baixa renda, no caso do Brasil, e com menos de 12 meses. Aqui, pessoal, existe um trabalho também que foi publicado em relação a uma revisão sistemática e meta-análise com parques públicos no mundo. Então, o Brasil tem uma prevalência em torno, mais ou menos, de contaminação de 31% a 55%. Teve uma pessoa que eu fiz parte da banca, acho que está até assistindo a gente aí, que é a Misa de Carvalho de Santana Cordeiro, que ela fez um estudo lá em Feira de Santana. Ela fez um compilado desses trabalhos aí, eu achei bem bacana e coloquei aqui, tá? Então, 32 artigos publicados entre 76 e 2019, com base naquele trabalho. Então, a média de contaminação de 30,31 praticamente, na maioria em escolas, depois em praças públicas, né? E em termos de prevalência, então, observem aqui, escolas. Então, a gente fica imaginando nosso cão dentro da escola, né? Mas lembra da possibilidade também de gato, nas praças e depois em praias. Né? O estudo dela de Feira de Santana avaliou 69 praças, das quais 43,5 estavam contaminadas. Né? Ela mostrou aqui que a maioria dos ovos eram inférteis, tinham ovos morulados, mas ovos lavados. Esses ovos inférteis, a gente não pode inserir que esses ovos, uma vez, eles não poderiam estar lavados. Eu acredito que o principal nesses trabalhos, realmente mostrando a possibilidade de ter ovo lavado, embora seja baixa, mas mostrando que tem condições de manutenção desses ovos. Teve um trabalho de um orientado meu que defendeu o trabalho dele no ano passado lá em Botucatu, né, orientado da professora Elizabeth Schmidt, e ele fez um trabalho que eu já tinha feito lá acho que em 98, lá em Botucatu, mostrando a frequência de contaminação lá nas praças de Botucatu, também com ansigostomídeo. Então, ele observou em 2 momentos, né, 17% e 23%, dentro de um contexto de contaminação. Aqui em Prudente, eu fiz um trabalho com umas alunas minhas, as orientadas, e a gente chegou a ver 98%. Uma vez eu peguei um
uma amostra que tinha mais ovo lavado, ovo viável, do que na própria cultura de ovos que eu fiz. Eu trouxe um trabalho para vocês, para a gente analisar. Esse trabalho foi feito lá em Lisboa, lá em praças públicas e parques. Eu achei muito interessante. Antes não se fazia biologia molecular, então a gente não sabia diferenciar se era Toxocara canis, Toxocara cat. Então eu e o professor Aristeu, nós estamos conversando, né, tentando padronizar isso. E olha que interessante nesse estudo. Aqui a contaminação das praças por Toxocara cat. Então as amostras positivas, esse triângulo aqui vermelho. No caso de Toxocara canis, também positivo é o triângulo vermelho. Então, vocês podem observar que a contaminação é maior por Toxocara cat do que por Toxocara canis lá em Lisboa. Então, isso é uma coisa muito importante. E a gente vai comentar isso lá quando a gente for falar sobre controle. Vai repetir. Então, o gato ele pode ter uma participação muito importante na cadeia epidemiológica. Lá em 2003, o Fischer, a Meg Fischer, já estava... Ela falava assim, ó, esse agente zoonótico está sendo subestimado, o Toxocara cat. Talvez ela tenha razão. Eu trouxe um trabalho que foi publicado agora também em 2020, uma coisa bem interessante, porque até então eu tinha falado, e é um dos primeiros slides, comentando lá do CDC, que eram principalmente crianças, mas não apenas crianças. Isso é uma pessoa, um homem de 25 anos de idade, né, com a panuveite unilateral, e isso foi causado por Toxocara cat, porque fez uma vitrectomia, que é a retirada dessa substância gelatinosa, esse óleo que fica no fundo do olho, e fez a PCR. Então, lá foi detectada material genético de Toxocara cat. Então, a gente fica só pensando no cão, mas o gato ele está mostrando que tem uma participação muito importante. Outra possibilidade também de transmissão, pessoal, é justamente por hospedeiros paratênicos. Então, vocês imaginem que esses animais que estão no meio ambiente, e a gente lembra de área rural também, esses animais podem ter acesso a esses ovos. E a larva vai ficar no tecido desses animais. Então, daí a ingestão, tanto pelo cão, pelo gato, mas pode também pelo homem. Então, uma outra forma de transmissão para o homem seria a ingestão de carne crua mal cozida, que a gente já tinha comentado alguma coisa do pessoal lá do Japão, o pessoal oriental. Aqui mostra, eu trouxe trabalho porque achei interessante, mostrando que a toxocariase como uma infecção parasitária negligenciada, numa revista importante da medicina, do pessoal que estava, japonês, 34 anos de idade, que comia sashimi de frango selado. Eu até fui ver que imagem era essa, tá? Com lesões, com eosinofilia, tá? E nódulos lá no pulmão e também no fígado. Então, a imagem trazendo nódulos no pulmão, nódulos no fígado, por causa da ingestão de carne mal passada, né? Só selada. Por falar nesses hospedeiros, e aí por isso que eu trouxe aquela imagem, alguns trabalhos, a gente saiu aqui na frente no Brasil com hospedeiros paratênicos para avaliar a prevalência de anticorpos em galinhas, em aves. Então, o primeiro trabalho foi publicado lá pela equipe lá do Campos da Silva, lá no Espírito Santo, mostrando 157 galinhas de vida livre que tinham aproximadamente 60% positivas. Aí o professor Aristeu fez um trabalho aí nas feiras livres de Feira de Santana, 80 aves, mostrando 90. Tomei até um susto quando vi isso aqui, que o professor Aristeu me mostrou. A gente fez também um trabalho numa cooperativa de aves, criadas também em sistema de vida livre, e a gente achou coisa de 70%. Então, é alto. Então, o hábito da galinha de estar ciscando
brincando, então a infecção delas acaba sendo mais facilitada. Uma coisa interessante que eu vi no trabalho de uma aluna minha, esse trabalho foi um trabalho de iniciação científica da Isla Merighetti, e a gente fez um trabalho experimental em que a gente infectou as aves, tanto com ovo embrionado como com ovo não embrionado. Os ovos embrionados, lavados, a gente observou que existia a recuperação nos tecidos, né, principalmente no fígado, foi o que a gente avaliou, e nesses ovos que não embrionados, então a gente infectou essas aves, nós recuperamos os ovos depois da passagem do sistema digestório, nós colocamos para embrionar em ambiente controlado e depois nós infectamos num rato e observamos a infectividade das larvas. Então, ela pode estar dispersando, as aves que estão lá no ambiente, elas podem estar dispersando o ovo para tudo, pelo ambiente. Se a gente levar isso em consideração também, pode extrapolar para algumas aves que são urbanas, pombo, então falta a gente investigar se essas aves têm essa possibilidade de dispersão. Aqui a gente pode falar que a galinha, ela realmente pode dispersar no meio ambiente. Outra possibilidade também é a transmissão pelo contato com o pelo, e o pelo do animal está com a presença de toxocara. Tá? Então, mais uma vez, a Isla Merighetti, ela fez um estudo aqui em Prudente, né, nós observamos 11% dos cães, mas lá na Irlanda, 67% dos cães tinham ovo de toxocara lá no pelo. Isso ainda é discutível. Quando eu mandei esse trabalho lá para a revista, o relator achou que não devia falar que não, a possibilidade de transmissão. A gente não sabe quanto é que uma pessoa tem que ingerir de ovos para se infectar. Mas imagina que ela pode ingerir um ovo, esse ovo migrar e chegar um globo ocular e provocar cegueira. Existem outras formas de transmissão que são formas bizarras, tá? Eu trouxe aqui só para vocês verem a possibilidade de ingestão de lagartixa, de barata, como são animais só de transporte. Esse é um caso aqui que foi de uma pessoa chinesa que ele foi se consultar com uma feiticeira. Eu trago porque é um caso realmente bizarro, mas serve para ilustrar. E ela sugeriu que ele ingerisse minhoca e lagartixa. Não resolveu o problema dele e ele ainda teve toxocarias. Então, aqui mostrando também a barata como um importante hospedeiro de transporte, né? Não apenas de toxocara, mas com outros agentes importantes, a Ascaris capilária, Ancilóstomo. Quando a gente fez todo esse apanhado, aí a gente vai se perguntar, Vanmilton, professor Vanmilton, como é que a gente faz agora para controlar? Então, o mais importante é nós evitarmos a contaminação ambiental. Se não tiver contaminação ambiental, então a gente impede tanto a reinfecção desses animais, né, tanto os filhotes como os adultos, os hospedeiros paratênicos e, obviamente, do homem. Então, o que a gente tem que frear? Uma coisa importante, os cães, eles vão ter o quê? Eles vão ter o parasito adulto. Eles vão ter o parasito adulto. Então, esses animais que têm essa distensão abdominal, que levam a uma fraqueza, porque esse parasita é competidor. Então, imagina um filhote que se alimenta com leite materno, então esse parasita vai estar competindo pelos nutrientes. Então, esse animal vai ter alguns problemas nutricionais, retardo no crescimento, pode ter problema de convulsão, tá? Eles podem ter os ataques epileptiformes, principalmente pela falta de glicose, e pode levar, em alguns casos, a óbito. A OMS e uma associação, lá, um conselho europeu científico para animais, parasito de animais de companhia. A gente tem que pensar nisso aqui no Brasil. Alguma coisa para a gente poder discutir. A gente já comentou com o Aristeu, quem sabe no próximo Congresso de Parasitologia Veterinária. Então,
Qual é um dos critérios mais importantes? A desverminação, tratamento antihelmíntico dos filhotes. Isso deve ser a partir das 2 semanas de idade. Então, com 2, 4, 6, 8 semanas. Por quê? Esse animalzinho aqui, ele já nasce infectado pela via transplacentária, a transmissão transplacentária, e também pelo aleitamento materno. Depois a gente vai repetindo por causa da transmissão transmamária, até esse animal chegar com 56 dias. Depois disso aqui, o pessoal lá na Europa recomenda que sejam feitas doses mensais até 6 meses de idade, justamente para evitar qualquer possibilidade de contaminação ambiental. Esse parasito também, ele é imunomodulador, então é interessante que esse animal não tenha parasito para responder até melhor às vacinas. Então, isso aqui é uma coisa, a saúde animal e a saúde ambiental, evitando a contaminação. No caso dos gatos, como só existe a transmissão transmamária, isso é feito a partir de 3 semanas, e de 2 em 2. Vocês vão perguntar, nossa, o professor Vamilton colocou aqui, ele acha que a gente não sabe que 2 semanas são 14 dias. Não é isso, tá, pessoal? Vou comentar aqui, fazer uma coisa aqui para vocês, que é o seguinte. Às vezes o animal não chega com 14 dias, ele chega com 17. Então não precisa esperar até 28 dias. Faz com 17 dias e começa a fazer a conta de 14 em 14 dias. Alguns trabalhos, esses trabalhos são um pouco mais antigos, é o que eu tenho para trazer para vocês, mostravam como é que eram feitos os tratamentos desses filhotes. Então, geralmente, eles eram feitos a partir de 6, 7 semanas de idade, 4, 5, mas era baixo a frequência de veterinários que fazem isso daqui no início que é recomendado. Eu fiz um trabalho aqui, apresentei até lá no IPA, no evento que o professor Aristeu me convidou, eu disse, vou fazer um trabalho tinha essa curiosidade, e aqui em Prudente, na época, a maioria desses animais eram tratados a partir da 4ª e 5ª semana de idade. Agora, em 2019, foram publicados alguns trabalhos, né, lá pela SCAP, o pessoal está começando a fazer uns estudos muito importantes, tem feito alguns estudos muito importantes. Então, são trabalhos nacionais, um trabalho francês, um trabalho alemão, mostrando justamente a importância da recomendação da desverminação. E eles notaram nesses trabalhos que ainda existe o problema do tratamento quando esses animais são jovens. Em relação a outra possibilidade, outra medida super importante para evitar contaminação ambiental, então a primeira dela, o tratamento dos cães, principalmente os filhotes, seria a restrição do acesso dos animais a locais de recreação pública, com a utilização de cercas. Então, isso aqui é imprudente, isso acontece em qualquer cidade. Eu coloquei imprudente, mas isso vai acontecer na maioria das cidades. Tem cerca, né? Mas essas cercas, elas são abertas, né? Aqui até tinha proibido a entrada de ciclistas e cachorros. O cachorro chegar aqui, ele com certeza vai entrar, né, para ir no parque. E se tiver, mesmo que esteja fechado, a gente tem que lembrar também da possibilidade da entrada de gatos. Talvez seja por isso que os gatos, eles pulam os muros, essa contaminação em escolas, em praças, e a gente tem que observar realmente se é só pelo Toxocara canis ou pelo Toxocara cat. Então, a gente realmente vai precisar fazer um estudo aqui no Brasil, ou vários estudos, para a gente começar a incluir e direcionar também essas adoções de medidas de saúde pública. Eu trouxe aqui como já uma política pública, lá em Poços em Minas Gerais, já tem um descumprimento, já tem uma medida lá de multar as pessoas que não coletam as fezes do seu animal no ambiente, né? Eu tenho observado em várias cidades que eu tenho ido, tem melhorado bastante. A gente uma vez já fez um trabalho aqui educativo aqui em Prudente, tá? Tem melhorado. Então, já tem o pessoal contribuindo. Tá?
O melhor seria fazer com uma sacola que fosse biodegradável, mas vamos esperar baratear isso. Aqui é um trabalho que vai te mostrar o quão importante é o trabalho que foi feito lá na Inglaterra, lá em Bristol, mostrando alguns trabalhos, principalmente trabalho educativo, perto de escolinhas, né, para o recolhimento de fezes de cão. Aqui, o professor Esteu vai gostar, Paw Patrol, parece aqui com o que está escrito na caneca que a Misa me deu, né, Shit Hunters, FSA, depois ele vai explicar o que é esse FSA para mim. Tá? Então, esse trabalho aqui surtiu um bom efeito. Tá? Outra coisa importante, e aqui eu vou trazer para vocês mais uma vez um trabalho de 2019, publicado na Vet Record, mostrando a importância também dos gatos que vivem livres, os gatos não domiciliados, tá? Justamente para fazer um manejo populacional, castração desses animais. Então, isso ajuda a reduzir o risco da toxocariase humana. Chegando no segundo momento da nossa apresentação, então a gente vai falar sobre a saúde única, que é essa inter-relação entre o ser humano, o ambiente e os animais. Agora começou a fazer sentido aquela imagem publicada lá no New York Times. Né? Então, essa interação. Esse daqui, pessoal, é uma imagem que eu trago. Essa foi feita em 2008, foi feito num assentamento rural, aqui na região do Oeste Paulista. Isso foi em Teodoro Sampaio. Eu cheguei nessa propriedade, né, estava fazendo avaliação da contaminação ambiental, a gente também tinha um trabalho de sobreprevalência em pessoas, juntamente com um colega da medicina, e quando eu cheguei lá, tinha esse barraco, né, não era da casa, eu perguntei lá para a senhora se tinha cão, eu já tinha visto a galinha, e ela falou, tem cãozinho sim, aí abriu essa porta aqui, e saíram 12, aqui tem alguns, tá? Acho que tem 9. Então, mostrando aqui a mãe, né? Então, essa relação entre o ambiente, mais uma vez, a presença de hospedeiro paratênico, hospedeiro definitivo, presença de criança descalça, aqui tem contato, e a gente encontrou ovo embrionado lá nesse ambiente. Né? Aqui uma praia que a gente tem visitado umas ilhas, mostrando a presença desses animais, mas aqui um componente animal, meio ambiente e ser humano. Às vezes a gente fica só olhando o animal, mas a gente tem que realmente começar a ver todo o ambiente e ver essa interação em termos de saúde única. Tá? Para quem ficou imaginando como é que um cão pode ter ovo no pelo, aqui está a explicação. Tá? Então, o animal fica rolando, então, se o ambiente estiver contaminado, então, esse ovo, mesmo, ele pode ficar no pelo do animal. Então, se nós observarmos, né, um trabalho publicado lá na Frontiers in Veterinary Science, lá em 2008, que um conceito de saúde única, que ele comentou que são 10 anos, que já passados, e um longo caminho pela frente, todas essas interações desses componentes, em termos de saúde animal, saúde ambiental, saúde humana, a gente pode observar que, além do toxocário, existem outras doenças importantes. Então, isso aqui serve realmente, a toxocariase serve como modelo para a saúde única. Tá? Esse trabalho do Mar sobre a toxocariase humana, publicado na Lancet Infectious Disease, mostra justamente a saúde única como uma estratégia que, com componentes chaves da epidemiologia, diagnóstico, tratamento, para melhorar e diminuir a transmissão e a emergência de toxocariase humana. Então, ele mostra que o controle com a higiene, desverminação, manejo de fezes. Aqui ele já trabalha com a health, né? Com educação, diagnóstico, a parte de epidemiologia.
né, e alguns fatores ambientais, socioecológicos e individuais que são ligados à doença. Então, realmente, a toxocariase está inserida, né, então é um modelo muito bom para fazer estudos e a gente pensar em saúde única. Então, quando a gente fala, então a gente tem que colocar em termos de educação sanitária, educação ambiental, manejo populacional, guarda responsável, bem-estar. Só que quando eu penso em toxocaríase, eu não penso apenas nessa doença, porque vocês imaginem se eu for conversar com um prefeito. Se eu falar toxocaríase, ele não conhece. Então, eu falo o seguinte, eu tenho uma doença, ela sim, inclusive, a gente pode diminuir a contaminação ambiental por fezes de cão, aí a gente já fala sobre leishmaniose, aí a gente fala de lavamigris cutânea, provocada por ancilostomíase, a gente fala também de carne crua e da possibilidade de teníase cercose, fala de giardíase, outras infecções parasitárias, porque a gente tem que ver também essas doenças como elas estão no contexto, e não trabalhar apenas com uma, né? Então, tem alguns trabalhos que já estão fazendo o double toxo, né? A gente realmente faz porque na hora de discussão, às vezes, mas na hora de tomar medida de política pública é interessante conversar com as autoridades sobre isso. Eu sempre gosto de mostrar algumas coisas que a gente tem feito, para não prolongar muito e dar a margem para a gente depois ter algumas perguntas. A gente fez um trabalho sobre posse, né, guarda responsável, num bairro bem carente aqui, com as crianças. E nesse bairro, a gente fez o tratamento dos cães, e a gente observou uma redução uma redução significativa na contaminação ambiental depois do tratamento. Então, a gente coletava as fezes dos animais e fezes da rua. E a gente observou que realmente as fezes, depois do tratamento desses animais, diminuiu, porque nesses bairros, o acesso dos animais à rua, ele é frequente. O proprietário fala, meu animal só fica em casa. Aí você está conversando com ele, o animal sai para passear e volta depois. Então, realmente existe essa possibilidade de contaminação. Uma coisa importante que a gente vê, em termos de educação, é que realmente as crianças, elas, né, atentamente às dicas dos cuidados necessários, quando se tem um pet, vou aplicar em casa. Então, trabalhar com as crianças surge muito resultado. Eu tenho também uma disciplina aqui que a gente faz em educação básica, que a gente vai até as escolas, e que eu tenho levado vários profissionais, eu tenho vários alunos profissionais. Só para vocês terem ideia, aqui é um médico, um cardiologista, um intensivista, que hoje trabalha lá em São Paulo, um outro médico, enfermeira. Eu tenho outro médico aqui, então, para a gente fazer um trabalho educativo. É interessante, sabe, essa integração, ela é muito importante. Lá nos Estados Unidos, esse trabalho mostrou em 2017 que o pessoal tinha até um conhecimento, mas eles não estavam confiantes se, né, os conhecimentos de toxicocaria deles eram atualizados. Esse trabalho aqui, eu estou mostrando a Priscila, que eu falei lá das gestantes, que fez o trabalho que ela defendeu o mestrado dela esse ano. Ela já está lá na estratégia de saúde da família, ela é enfermeira, então ela já começa a falar, então começa a falar de toxoplasmose, toxocariase para gestantes, mostrar a importância. Tá? Aqui eu vou destacar uma aluna minha do PIBIC de ensino médio, tá? Que é a Flávia, ela esse ano já vai para o ano que vem para ser médica veterinária, fez um trabalho de contaminação ambiental lá na cidade dela, aqui na Arandiba, próximo. E o que é bom, que depois que a gente conseguir levar para a cidade, esse é o prefeito, então ela já está apresentando resultados, a gente já está discutindo o prefeito para tentar cercar as praças, fazer um trabalho educativo lá na escola. Eu queria fazer algumas reflexões todo esse panorama que a gente fez. Isso aqui é uma definição do Ricardo Valverde, que é da Fiocruz, tá? Então tinha que ter uma base. Então, as doenças negligenciadas são aquelas causadas por agentes infecciosos, parasitários, consideradas endêmicas em populações de baixa renda. Opa!
Investimentos reduzidos em pesquisas, produção de medicamentos em seu controle. A gente sofre com isso aqui, tá? Investimento reduzido em pesquisa. Na minha opinião, essa doença vai continuar negligenciada. Como é que a gente consegue diminuir o negligenciamento? Pesquisa, tá? Então esse trabalho também de 2020. Aqui a gente já fala de One Health, né? Mostrando um olhar, a zoonose com o olhar de One Health, e um esforço muito grande entre médicos veterinários e a comunidade envolvida na saúde pública, para reduzir, né, a transmissão da toxocaríase. Eu coloquei essa imagem mostrando essa pegada no globo terrestre, no nosso solo, né? É uma nova época, uma das novas épocas. Então, esse trabalho do Peter Hotez, mostrando a doença toxocaríase como negligenciada numa época antropocênica. Então, antropocênica é justamente aquela pegada no globo, a influência que o homem tem. Então, provavelmente, essa seja uma nova época. E o que ele mostra como principais características da toxocaríase, tanto humana como animal? Então, um componente que é o aquecimento global, a urbanização e a pobreza, né? Então, eu gostei muito desse trabalho, porque eu tenho insistido, eu pensei até algum dia escrever alguma coisa sobre isso. Existem as doenças transmitidas pelo solo aos humanos, então, ascaríase, tricoríase e ancilostomiase, só que eles não incluíam a toxocaríase. Então, aqui, o Peter Hotez, ele é uma autoridade nos Estados Unidos, em saúde pública, aqui ele já coloca como sendo um quarto, e talvez tão importante quanto esses outros agentes parasitários. Então, eu fiquei bem feliz. Então, ele comenta aqui, no antropoceno, que essa doença, ela torne-se uma infecção dominante, uma das mais prevalentes, que ela já é considerada hoje, em alguns países industrializados, né, como uma das mitoses mais importantes. Então, é prevalente, e principalmente em megacidades, né? Até achei interessante. E outra coisa que eu queria finalizar, pessoal, como é que será a toxocaríase, como é que serão essas doenças depois da pandemia. Eu fiquei refletindo algumas coisas. O distanciamento social, a redução de pessoas passeando com cães é grande, mas a gente sabe também que está tendo muito cão, muitos animais que estão sendo abandonados. Mas existem também, em contrapartida, muitos, graças a Deus, que estão sendo adotados. Então, como é que vai ser isso? Como é que está sendo o acesso desses animais nesses locais, né? Então, isso é uma coisa para a gente refletir. Talvez a gente saiba, hoje a gente não tem resposta praticamente de nada, então, após pandemia, então, nesse antropoceno. Então, isso é uma coisa para a gente refletir. Eu queria finalizar, pessoal, agradecendo toda a palestra que eu falo toxocaríase, e eu tenho que dar crédito para as pessoas que estão trabalhando no Brasil com essa doença, tá? Então, tem o pessoal da UFBA, com a professora Neuza Alcântara, o pessoal da UEM, o pessoal lá de Pelotas, o pessoal do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, que tanto tem colaborado com a gente. Eu fiz questão de mantê-la aqui, apesar de ela estar aposentada. Agora, o professor Biondo, também lá na Federal do Paraná, e o professor Aristeu, tá? Essa foi uma visita que eu fiz lá, então a gente já começou a ter alguns trabalhos, né? Trabalho experimental que a gente publicou, né? Uma visita que nós fizemos aí na UFES, tá? Queria agradecer mais uma vez pela gentileza e pela felicidade que ele causou por me convidar para fazer essa palestra, tá? A gente coloca aqui as nossas orientadas, porque senão depois a gente não consegue entrar no laboratório, né? Vou colocar aqui as minhas... tem alguns mais, tá? Mas esse daqui a gente conseguiu, são os bolsistas, então a Isla Meriguete, que é bolsista de doutorado, a Flavinha, que é
a futura médica veterinária, aqui do PIBIQM, e as duas bolsistas de FAPESP, que é a Isabela e a Isabelle. Obrigado, pessoal. Aqui é a Onoeste, nossa usina fotovoltaica, então eu estou à disposição de vocês. Volto a palavra para você, Aristeu. Bom, eu gostaria muito, já adiantando, né, um agradecimento muito especial para o professor Vanilton. Achei muito pertinente essa questão que ele levantou aí no final. Vou fazer só um comentário para eu não me esquecer. Eventualmente, se a Mirza estando presente ainda, se ela quiser comentar, porque nós fomos, né, eu tenho alguns orientados envolvidos com o estudo da toxocaríase. A gente pouco tem de estudos experimentais, a gente gosta muito do estudo a campo, né? Até porque a gente sente falta de muita informação, né? E Mirza foi pega nesse atropelo, por exemplo, né? Porque ela tem um trabalho interessante, porque normalmente os trabalhos que são feitos, não só na toxocaríase, mas muitos trabalhos epidemiológicos em medicina veterinária, eles ainda são principalmente aqueles estudos observacionais de corte transversal. Então, você pega uma foto do que está acontecendo naquele momento e ponto, né? Então, como o professor Vanilton fez a gentileza de apresentar até os resultados de Mirza, do mestrado, nós temos aqui em Feira de Santana, por exemplo, uma contaminação ambiental muito importante. Eu estou há 10 anos na Bahia, eu fiquei completamente estupefato com a capacidade de manutenção destas contaminações ambientais, seja pelo Toxoplasma gondii, seja pelo Toxocara canis ou CAT, né? Porque eu não esperava, né? Dado o grau de insolação, dado as características de um solo mais árido, né? Feira de Santana ela ainda é uma área de transição, mas ele é o começo da caatinga baiana, né? É a porta de entrada para o sertão. Então, a gente ficou muito espantado. E, assim, as meninas que me acompanham também, a gente tem um time aí, basicamente feminino também, explorando o sertão baiano com relação ao Toxocara agora. E, assim, depois de não sei quantos trabalhos, eu comprei uma enxadinha com um cabo um pouco mais comprido, que facilitou a vida delas, porque elas tinham que fazer quase que uma musculação mesmo, para poder quebrar os torrões, que era quase pedra, é quase pedra que a gente quebra aqui, e a gente acha Toxocara. Eventualmente, Toxocara morulado, larvado, e muito Toxocara infértil, mas provavelmente foram férteis um dia, né? Então, é justamente para tentar capturar esse filme, em que momento eles se tornam inférteis, né? Como é que é a dinâmica do comportamento desses ovos, por exemplo, em praças, que foi uma outra surpresa para a gente, né? Porque se fala muito desses parasitos em praias, mas a gente vê pelos trabalhos, até uma questão de amostragem e tudo mais, que a gente encontra graus de contaminação ambiental mais elevados nas praças, por exemplo, né? Isso chamou muita atenção para a gente. E agora a Mirza tem essa incumbência aí de fazer um trabalho que a gente esperava ser mais ou menos de 2 anos de acompanhamento de alguns locais, né, que a gente está elegendo aqui, para verificar como é que se dá essa dinâmica de contaminação, né? Aí vê as influências, o professor Vanilton já fez isso antes, né, lá em Botucatu, ele tem um trabalho de 10 meses, né, 12 meses, se eu não me engano. Então, a gente quer unir, na verdade, uma série de outros parâmetros para a gente ver a real influência desses parâmetros, né? E agora é interessante, Mirza, só deixa eu finalizar essa questão que o Vanilton traz, porque a gente vai estar numa situação pós-pandêmica em que a gente pode ter uma situação talvez bastante diferente do pré-pandêmico, né? Claro que é complicado fazer essa comparação, né, agora, mas que surpresas a gente vai ter aí nessas praças? Então, aguardem. Não tem spoiler para dar ainda, porque ele não começou, né, Mirza?
E a questão que o professor Vanmilton levantou, a questão socioeconômica, também tem que ser levado muito em consideração, visto que os locais onde nós achamos mais positividade, as praças, né, o meu trabalho foi em cima de praças, né, da cidade de Feira de Santana, então, as praças que foram positivadas são praças próximas à feira, porque nós temos uma característica aqui na cidade das feiras livres. Então, onde nós encontramos maior positividade foi onde tem maior circulação das pessoas, onde tem maior circulação de pessoas de rua, moradores de rua. Então, são praças com características bem pertinentes a essa condição socioeconômica que o professor Vanmilton relatou. E a questão da saúde tem que ser levada em consideração. A gente não pode ter só um olhar. Nós temos que ter essa visão ampla que nós estamos inseridos como saúde. O médico veterinário tem que ter essa visão que nós somos saúde, precisamos ter parcerias, né? E precisamos ampliar os nossos horizontes. E a questão ambiental, que ela é muito importante, que a gente observou no meu trabalho, que nós temos uma característica diferenciada, né, de São Paulo, dos trabalhos do Paraná, mas que nós encontramos também uma elevada frequência de solos contaminados, com uma característica de solo muito adversa, como a Aristeu já relatou aí agora. Só para não esquecer, Mirza, gente, está aberto, né? As questões para o professor Vanmilton, né? Podem falar diretamente com ele, ou se eventualmente eu vou dar uma olhadinha no chat agora, Vanmilton, para ver se tem alguma coisa. Eu tive que ficar entrando e saindo, que eu tive um probleminha de conexão, mas eu só queria lembrar, porque o professor Vanmilton perguntou, Mirza, lá, ele comentou dos cheat hunters. Sim. E o que era o FSA, né? Explica a brincadeira aí, né? O público, né? Porque o público pode ter ficado meio boiando aí, né? Os caçadores, né? Nós somos os caçadores de fezes, né? E FSA é Feira de Santana, né? Então, são os caçadores de fezes de Feira de Santana. Eu e a equipe que me ajudou, assim, que eu agradeço, como o professor também agradeceu, né? Eu gostaria também de agradecer a equipe do LAC, porque se a gente não faz pesquisa se a gente não tiver outras pessoas, né, ajudando. Então, meu trabalho foi um trabalho que teve muitas mãos, né? Todo mundo ajudando, todo mundo do LAC, assim, sendo parceiro realmente, né? E também as orientandas de Aristeu me deram, assim, um apoio muito, muito grande, né? Então, nós somos as caçadoras de fezes de Feira de Santana. Estamos à caça das fezes nas praças, infelizmente. Se você me permite, Aristeu, queria fazer 3 comentários, tá? Ô Mirza, provavelmente teve um componente muito grande aí de você encontrar muita amostra contaminada próximo das feiras. Onde tem feira, tem alimento. Se tem alimento, tem cão e tem gato. Então, isso é um componente muito, muito importante. Eu não sei, Aristeu, tá? Eu já fiz aqui em Prudente, eu vi alguns trabalhos em termos de sazonalidade, mas eu não sei se a gente pode... Imagina se eu vou lá em setembro e encontro um ovo, né? Eu não sei se aquele ovo, ele pode estar até viável, mas eu não sei de quando é que foi aquele ovo. Esse ovo pode estar um ano lá. Então, a gente teria que fazer um trabalho controlado, né, com o ambiente para ver quanto tempo leva. Né? Essa é outra coisa. Terceiro, é que tem um trabalho, eu estou fazendo um trabalho com as alunas de iniciação científica e fazendo aquecimento para ver viabilidade de ovo. E eu vi um trabalho que mostra que a partir, acho que de 34 graus, sim, já começa a ter infertilidade dos ovos. Mas isso aí, no ambiente que a gente vive, isso aí não vira. Porque às vezes é superficial, mas se estiver um pouquinho mais abaixo, às vezes a gente tem umidade, que às vezes acontece nas praias. Sim. Então a gente tem que ver algumas coisas para a gente poder imaginar como é que é essa flutuação ambiental. Sim. A gente está tentando investigar a questão da umidade do solo, a questão da cobertura vegetal, inclusive usando ferramentas de geoprocessamento, né, os de imagem de satélite, para que a gente tente conseguir marcadores, inclusive
visuais, né, que a gente possa ter um perfil aí visual de risco, né, vamos ver como é que isso se comporta no tempo. Sim. Juntar todas, é um conjunto aí de variáveis bem importante, né, Mirza? A gente não conseguiu uma boa relação no estudo transversal, mas talvez no longitudinal a gente consiga capturar alguma situação. Que é o que a gente vê com os frangos, né, Mirza? Quando a gente põe os frangos a gente solta frangos, né, frangos SPF, em áreas suspeitas, e a gente tem frango com 15, 20 dias, ele já soro converteu. Seja para Toxocara, seja para Toxoplasma gondii. Então, é assim, o ambiente está contaminado, ovos viáveis, né, ou cistos, no caso do Toxoplasma gondii, e a gente também tem aí uma outra proposta de investigar qual que é talvez soltar os frangos num determinado ponto seja mais viável, até, né, mais fácil de você até eliminar esse problema da amostragem, né, porque a gente tem um problema muito sério de não conseguir processar a praça inteira, né, então, quem sabe. O problema da gente soltar o frango na praça é que a gente não vai encontrar o frango no dia seguinte. Né? Se for perto da feira... Vai ser complicado. E a questão também que o senhor falou em relação a fazer esse vínculo com a saúde pública ir no local, fazer a educação continuada, é importante também. Nós fizemos também, quando a gente parava na praça, algumas pessoas chegavam, o que vocês estão fazendo? Muitos relacionados sempre à dengue. Vocês são da dengue? A gente aí explicava o projeto, o que era. Eles achavam super interessante, começavam a fazer perguntas sobre os animais. Então, isso realmente a gente precisa. Nós só ficamos muito presos na raiva, na leishmaniose, né, no centro de zoonoses, e às vezes a gente tem essa oportunidade de divulgar, né, e tentar informar a comunidade, né, de outras zoonoses que a gente, às vezes, realmente são negligenciadas, até para a gente que está no setor. O professor Aristeu, tudo bom? Eu poderia dar um testemunho a respeito do meu trabalho? Claro, Tatiane. Então, ótima palestra, só para iniciar aqui a nossa conversa. Professor Wamilton, meus parabéns. Eu fiz parte de um grupo de pesquisa, né, de pós-graduação, eu terminei meu doutorado com um grupo de pesquisa do professor George, parceiro do professor Aristeu, na UESC, lá em Ilhéus. Nós realizamos uma investigação de parasitas em amostras de cães e crianças, doutorado, especificamente de todos os distritos do município de Ilhéus, e em relação à toxicaríase, nós encontramos, na verdade, uma prevalência de 13,5% em amostras que foram coletadas diretamente dos animais, e isso se confirmou na coleta de amostras diretamente do solo. Nós encontramos lá em torno de 3,3%, então muito similar, né? Nós não tivemos muito sucesso em conseguir um número maior de amostras, mas, bom, em relação ao toxocara, foi isso que nós encontramos. Mas o meu depoimento, ele vai no sentido, né, no contexto da saúde única, e eu aproveitei, meu trabalho foi voltado principalmente para a giardia e cripto, tá? Mas eu aproveitei toda a minha coleta para fazer esse apanhado, né, da diversidade parasitária que a gente encontrou tanto em criança quanto em cão. Então, parte do meu doutorado, eu resolvi, né, uma vez que a Prefeitura de Ilhéus ia readerir ao programa de controle de geoeumintíases, né, que é proposto pelo governo federal, como parte, né, daquela contratação com a OMS. E aí, então, aproveitei que o município ia readerir e ofereci os meus dados para dar suporte na seleção das escolas que iam receber vermifugação. Isso já num contexto mais amplo, claro, fora da toxocaríase, já falando no contexto de outras parasitoses, né? E eu fiz 3, 4 apresentações dentro da prefeitura
mas infelizmente eu fiquei muito frustrada, né, porque dentro do contexto de saúde única, a gente precisa dessa unificação de pensamento, né, para tratar, para buscar uma saúde melhor, e, na verdade, justo pela competição que tinha, tem uma universidade de Ilhéus que tem pessoas, representantes dentro da parte administrativa do município, por eu ser da UESC, essas informações que beneficiariam a seleção das escolas que deveriam receber esse programa, e ela não foi feita. Então, eu quero deixar esse pensamento da dificuldade que é de você inserir essa integração, né, da universidade com o setor público, para que se faça, né, para que se estabeleçam essas melhores políticas públicas para o controle dessas doenças, não é, professor? Sim, estou de acordo, é isso mesmo. Tá? A gente conversa com o secretário de Meio Ambiente, mas a gente quer conversar ao mesmo tempo com o secretário de Saúde, mas às vezes a gente não consegue linkar. Né? Para ter política pública, às vezes é um pouco complicado. Por isso que é importante trabalhar com alguns outros profissionais, muita força com o médico, né? Aí a gente consegue tomar um pouco mais de corpo para poder brigar. Né? Eu já tive, uma vez eu estava numa palestra, eu sempre comento isso, tá? Eu estava numa palestra no congresso, aí uma aluna perguntou, professor, o que é que o senhor faz lá o que é que o senhor fez lá no assentamento? Eu expliquei, lá aquele assentamento lá eu disse, olha, eu fui com um colega que era médico, conversamos com o secretário de saúde. Só que estava justamente num momento parecido com esse, obviamente, tirando a pandemia, que era a transição e até eleição municipal. Aí eu estou com resultados, a minha obrigação é passar para o médico vai ver o que é que a gente pode fazer junto. Só que a gente ficava naquela. Mas se a gente conversar com esse secretário de saúde, daqui a pouco muda o prefeito e muda totalmente a política da... Então, a gente trava em muitas coisas que a gente não consegue passar um pouquinho para frente. Então, o que é que a gente faz? Aí a gente faz trabalho educativo e, na verdade, o que a gente tinha que mudar era a parte socioeconômica. Vamos ver, agora a gente tem que realmente unir forças. Agora, a gente precisa ter mais trabalhos com mais universidades. Né? Então, a gente trabalha muito muito solitário. Eu trabalho aqui, eu trabalho ali. Então, tem que juntar, porque, às vezes, quando a gente mostra uma coisa e repete essa informação, a gente ganha corpo. Então, eu acho que isso é muito importante. Exato. Eu estou falando aqui dos Estados Unidos também, e a minha intenção é também investir num pós-doutorado, e eu tenho pensado muito na toxicarias, porque justamente também por essa questão do CDC, considerar, né, a gente sabe que a toxicarias é a principal parasitose aqui nos Estados Unidos hoje, né, dentre essas parasitoses intestinais, mas a população da americana, eu por testemunhos aqui dentro com familiares, pessoas que eu convivo, as pessoas não acreditam que a população americana tem parasita. Muitos não acreditam. É incrível. Então, só para te dar esse testemunho também, né, do que eles acham que aqui o país é perfeito, embora os esforços do CDC, e essas medidas preventivas, elas constam mais em mídia do que dentro dos hospitais e dentro das clínicas veterinárias. Eles têm os seus panfletos, mas o corpo de informações deles é voltado mais para o grupo, a diversidade parasitária, não focada para toxocarias, isso eu já vi, porque eu tenho dado uma sondada aqui também. Só para dar mais esse testemunho para vocês aí também. Ótimo, obrigado. Sr. Hamilton, tem uma pergunta aqui, ó. Como são feitas as análises do solo para identificação dos parasitos? Quais laboratórios podem realizar essas análises? É do Valdinei Santos. Valdinei de onde? Dê um alôzinho aí, Valdinei. De onde você é, por favor? De Camaçari. Então aí você está olhando o professor Aristeu.
Né, professor Esther? Dá para ser. Pode ser. Acho que é o mais próximo. Eu tenho recebido amostra de alguns locais, tá? Então, eu tenho recebido amostra de outros estados, às vezes a gente recebe, o pessoal consulta, o pessoal lá do Litoral Paulista tem consultado. Valdir. Tá. Em relação a como é que é feito a técnica, a gente pega uma amostra. Eu estou fazendo com peneira metálica, tá, Listeu? Estou fazendo com peneira metálica. A gente está. Ela. Está mudando. Eu estou mudando, está funcionando muito bem. Aproveitei, a gente adaptei e fica bom. A gente consegue filtrar bem. E você já comparou, Hamilton, a sensibilidade? Comparei. Eu estou com o trabalho, eu estou revendo com o Rodrigo, aí está revendo para mandar ele para publicação. Tanto a gente fez experimental como fez das praças. Recuperei mais com a peneirinha. Só que ainda tem umas coisinhas que a gente conseguiu ainda melhorar na peneira. Em termos de lavagem. Ou então depois nós precisamos conversar, hein? Certo. Mas, Valdinei, normalmente foi o que o professor Hamilton falou, a gente está discutindo aqui já outras técnicas, mas existem uma série de soluções que são utilizadas para fazer uma concentração do material de solo, né? A gente usa para tentar separar os ovos da matriz do solo, né? O professor Hamilton trabalhou muito com isso e a gente utiliza aqui em Feira de Santana o protocolo do professor Hamilton com uma solução hipersaturada de sulfato de zinco. Ele já passou para um método mais físico, né, Hamilton? Ainda, né? Físico do ponto de vista do equipamento. Né? Eu não uso nada de mais solução, só água com tuim. Ah, sim. Né? Olha só que beleza. Já a natureza agradece. Com certeza, com certeza. E dá a chance de você filtrar um volume maior de amostra, né? Aí há mais ou menos. Há controvérsia. Há controvérsia. Tem que ser com 10 gramas. Se fizer com mais que isso aí, já não fica bacana. Mas com 10 gramas a gente consegue recuperar uma quantidade bacana. Com a amostra contaminada com 60, a gente consegue recuperar 70, 80, até mais um pouquinho. Olha que beleza, hein? Misa, anota aí, hein? Porque uma das peneiras a gente tem. A peneira que retém os ovos a gente tem. Mas são 4. Mas não é muito caro, não. Só que tem que tomar um cuidado, porque elas são meio que frágeis, a tela é frágil, mas Precisamos conversar, viu, Misa? Depois você manda um e-mail aí para o Sr. Hamilton e fica na cola dele, hein? Vou passar um e-mail pedindo também esses trabalhos bem interessantes. Bom, tem mais algumas questões aqui, professor Hamilton, sobre a Conceição, que é a nossa orientada aqui também do doutorado, perguntando sobre como é que você avalia a questão da divulgação científica para a população em geral. E assim, só complementando essa questão da Conceição, tem mais uma questão aí da Magda, né? Mas eu vou colocar da Conceição antes, Magda, porque é complemento, né? Então, como é que se dá essa questão da divulgação científica para a população em geral e como dialogar com uma população que não tem acesso às mínimas condições sanitárias, como água encanada, tratamento de esgoto, etc. Só perguntinha boa, né? Só. Mais tranquilo. Tá. A primeira dela, a divulgação científica. Aqui no programa de pós-graduação, a gente tem um departamento de comunicação que é bem ativo com outros meios de comunicação da cidade. Então, quando a gente fez um trabalho com tratamento dos cães, aí a televisão fez cobertura. Quando a gente fez o trabalho lá com as praças, educativo também teve cobertura. Então, quando a gente faz esse trabalho, a gente geralmente tem acesso com o pessoal da rádio, né? E a televisão também a gente tenta fazer a cobertura e no jornal. Quando a gente faz o trabalho, por exemplo, que eu fiz lá com aquelas crianças, então lá a gente fez com as crianças e os alunos conversaram com os moradores.
que começou com um projeto de castração. A partir daí, a gente começou a derivar outros, e a gente foi para a parte de contaminação ambiental. Então, a gente tenta fazer isso, chegar da melhor forma. Só que eu sei que a pergunta não é fácil de responder, porque a gente não consegue tratar esses animais sempre, né? Então, a gente consegue trabalhar e conversar com o pessoal do CCZ, que seria interessante fazer a desverminação, mas às vezes vai pelo custo. Então, a gente tenta colocar essas pontes para poder informar o público. Aí, a outra pergunta era justamente, né? Então, a comunicação, né? A gente tenta transformar, não cientificamente, né? A gente publica, faz a parte científica, mas também tenta chegar numa linguagem que é mais... Então, aqui em Prudente, eu acredito que tem até facilidade. A Magda está perguntando se pode ser por flutuação e sedimentação, não é isso? Isso, e ela tem uma pergunta antes sobre a técnica de coleta. Técnica de coleta? É uma briga também, né, Lamento? Eu acho que do solo, né? Solo, né, Magda? Da areia, isso. Isso, tá. É difícil também responder, vamos lá, tá? Por que é difícil responder? A minha aluna de doutorado, ela está fazendo um trabalho agora com balneário, praia de balneário. É cheio de ovo toxocário, é uma beleza. Mas, mesmo a gente projetando lá o trabalho dela, as faixas de areia desses balneários são diferentes uns dos outros. Então, a gente tenta criar uma estratégia que tenha o maior número de pontos da amostragem de coleta. Sim. Então, o que é que a gente faz? Coleta 10 pontos intervalados e eles são em diagonal. Tá? Tem um trabalho, só me engano, tem um trabalho que está bem... Aí a gente faz assim, se for uma praça com um parquinho, seja, né, um retângulo. Então, a gente tem aquela 4 pontos... E o centro. O centro. Mas imagina numa praça muito grande. Então, não tem um modelo, dá para ajustar. O que a gente evita é coletar próximo de fezes para não viciar a amostra. Então, a gente evita isso aí. Às vezes, a gente gosta até também de catar as fezes para ver o que é que, se for o caso, né, tem alguns trabalhos, mas pelo menos 1 metro de distância. Imagina numa praia. Né? Então, a gente está fazendo trabalho lá com o litoral de Santos. Então, é complicado porque é muito grande. Sim. Então, imagina você pegar um ponto ali que tem a contaminação. Então, nos locais onde são menores, fica mais fácil da gente criar um método, né? Um método, mas não tem, infelizmente, eu não... Só para você ter uma ideia, Magda, a gente usa uma derivação dos protocolos, né, que o professor Vamil tem publicado aí nos últimos anos, por exemplo, para fazer nas áreas rurais. Porque na área rural, diferente de uma praça que a gente tem uma área menor, normalmente, mais circunscrita, apesar de você tem praças enormes, né? Mas normalmente elas são menores. Então, você tem os canteiros, então você pode criar uma sistemática. Mas numa área rural, né, que o animal está solto, né? A gente vê, assim, alguns trabalhos demonstram, por exemplo, que normalmente mais próximo da casa da sede, porque, né, os animais vão procurar comida ali, ou porque estão mais próximos mesmo, né, porque é o local onde eles dormem e tudo mais. Então, a gente tem feito, assim, por áreas mesmo, né, olha, em volta da casa, da sede, a gente tem um protocolo, né, para maximizar o número de pontos de coleta, então a gente não pega num lugar só, pega em volta vários locais, e agora a gente ainda está fazendo, está georreferenciando ponto a ponto, né, chegamos nesse ponto. Quando tem cão e tem canil e tem um local de repouso do animal, ali em volta dele, como a gente trabalha com as aves em volta dos galinheiros, e assim, a gente tem obtido um sucesso muito grande. No sucesso, assim, a gente encontra ovos, né? Não só do toxocara, mas como de outros parasitos também, né? Claro que a gente não tem uma comparação com outras áreas, né? Para te falar, não, isso aqui é melhor do que outra metodologia, mas assim, a gente tem muitas coletas repetidas, né? E com manutenção de exames positivos, né? Então, por isso a gente acha que
pode não ser o ideal, mas a gente tem uma boa taxa de retorno, né, nessa metodologia. Sim. Nos assentamentos eu fazia assim, tinha casa, então eu coletava das duas laterais, do fundo e da frente, né? Colocava. Só que tinha local na casa que no fundo não tinha, não É um tinha, barranco. eu não posso falar, mas era um depósito de lixo, Sim. né? Aí já não dava, então, mas aí aumentava as amostras da lateral e da frente. Infelizmente, eu não tenho como precisar uma metodologia. A gente teve, de vez em quando a gente acorda com umas ideias esquisitas na cabeça, e como a gente tem, como muitos campos universitários, eu não sei qual o caso da UNOeste, por exemplo, mas aqui em Feira de Santana a gente tem um problema sério na universidade com relação ao abandono de animais no campus, né? Então a gente tem uma população importante de cães, a gente tem uma população importante de gatos, né? Constantemente renovada, né? Então eles ficam ali. E como a gente tem, inclusive, o campus todo, a área do campus todo mapeado, são mais ou menos 1 milhão de metros quadrados. A gente imaginou em fazer blocos de 1 metro quadrado, né, dividir nas áreas que a gente ia chamar de hotspots, onde a presença do animal era mais frequente, e fazer um estudo estatístico mesmo, né, de um prazo maior, fazendo coletas por amostragem determinada de uma forma probabilística, para comparar tudo isso, né? Mas, infelizmente, eu não consegui nenhum doido como eu ainda para encarar isso, né? Agora, quem sabe com as peneirinhas as meninas não encaram. Porque são as respostas que a literatura não traz. Às vezes a gente vai buscar trabalhos que falam, por exemplo, de coleta de solo para determinação de propriedades físico-químicas de solo, né? Que existe aí uma vasta literatura com relação a isso. Mas com relação a parasitos, existe alguma indicação, mas a gente vai atrás, não tem um teste, né? Um teste criterioso, né? E com comparação, né? É mais difícil, né? A gente encontrar. Deixa eu ver. Eu não entendi a pergunta da Conceição. E havia coleta no local, coleta de lixo? Se diz lá do professor Vamilton? Não. O lixo é em assentamento. É melhor não... Já é uma área de invasão que, né? Não, era assentamento rural. Não, era um assentamento, não era invasão, né? Assentamento mais depósito de lixo com suíno, porco, né? Sim. Com vários animais, galinha. E aí não dava para coletar esse material. Só tinha lixo. Mas é lixo doméstico. Sim. Mas é fragilidade social, tá? Só vendo para... A gente vai ter uma amostra disso no ambiente urbano, né? Com o professor Vamilton, com o professor Biondo na semana que vem, porque ele trabalhou com uma população de rua, né? E um trabalho bastante interessante aí. A Maria da Conceição, ela tá perguntando aí se não tinha... Tá. Olha, às vezes, lá o assentamento é um negócio monstruoso, assim, a área. Alguns têm, mas mesmo assim o pessoal insiste em fazer depósito de lixo no quintal. Cava, vai juntando e depois acho que bota fogo, né? Então, é coisa que a gente conversava, o médico também estava trabalhando com a parte educativa, já era outra... Que nesses assentamentos tem o pessoal às vezes tem um posto de saúde, tem alguns que não tem. Tá. A Magda está perguntando um tumor de mama, né? Que ela não entendeu. Eu vou mandar um artigo para você, tá, Aristeu? Depois você compartilha. Tá certo.
eu ainda não li todo, mas o que eu pude perceber é que esse estudo foi experimental, né? São animais onde foi induzido tumor de mama. Alguns animais, o grupo tratado e o grupo controle. Então, no grupo dos animais que foram tratados, houve aumento do tumor de mama. Tá? Então, houve aumento. Ele comenta que pode ter algum mecanismo do parasito que estimule o crescimento do tumor. A gente tem que lembrar que, seja na resposta, claro que são respostas diferentes do ponto de vista imune, né? Mas na resposta a protozoários, na resposta a infecções bacterianas, na resposta à infecção por helmintos de uma maneira geral, eu acho que aos nematoda em particular, né, já que os nematodas eles já têm algumas outras estratégias, mas elas mexem muito com o sistema imune, né, e a gente sabe que há a interação dessa biota, nesse caso do Toxocara, não sei se a gente pode falar de macrobiota, com o sistema imune, ela é muito importante, né? E ela gera alterações bastante importantes, né? Na qualidade da resposta imune, né? E junta-se a isso, ao background dos indivíduos, a gente pode ter uma gama de resposta muito grande, né? A gente tem visto isso muitos estudos com a influência das populações bacterianas na forma como o sistema imune vai se desenvolver e vai reagir e tudo mais, né? Então, já cada vez a gente está acumulando aí um número de informações muito importantes. A gente sabe que desses parasitos todos, né, os helmintos em particular, existe uma questão muito importante relacionada àqueles mecanismos que também se relacionam ao desenvolvimento de reações de hipersensibilidade, né? Porque é próprio da resposta imune contra esses parasitos, né? E então a gente vai, eu imagino que a gente vai encontrar mesmo, né? Porque existe uma alteração importante aí do sistema imune, aí dependendo do que o indivíduo tenha. Nesse caso, eu ouvi uma associação com esse tumor de mama, né? As respostas estão aí, né? E elas se confundem às vezes, né? Já teve um trabalho publicado, acho que no ano passado, no retrasado, na New England, sobre o transporte de célula neoplásica por parasito. Chegou a ver esse trabalho? Eu vou mandar para você. Vou mandar para você para isso aí. Tá? Não é o tumor, esse não é o tumor venéreo transmissível. Não, mas vou mandar. Transmissível. Não, mas vou mandar para você, cara. Muito interessante. Muito interessante isso aí. Rapaz. A gente. Que eu dei uma. Quer dizer, eu estava pesquisando e veio esse artigo aí recente. Eu disse, vou colocar lá, mas eu consegui ver isso de ontem para hoje, né? Eu disse, eu vou lançar a ideia, mas acho que é interessante para o pessoal já começar. Não que vá causar alguma coisa, mas para a gente ver o que é que esses parasitos, a gama de alterações que um parasito pode fazer. O mecanismo. Né? A imunomodulação é muito... Tem uma capa da Science, justamente com ascarídeo, mostrando sobre a resposta imunológica e o que ele é capaz de fazer. É muito bacana. Sim. Me lembro dessa capa. Essa capa é muito bonita. É bem bacana. A gente é meio suspeito para falar desses bichos, né? Mas a gente gosta. A capa é bem bonita. Uma peça bucal assim, se eu não me engano, tem 3 dentes, né? Isso, tem 3 lábios. Isso, 3 lábios. E um ovo, né? Com a lava eclodindo, é coisa mais linda. É bem isso. A Tatiane Harvey tem mais uma questão. Está vendo aí, Hamilton? A questão da diferença de recomendação para início do tratamento antihelmíntico nos filhotes. O tratamento é assim, quem é meu aluno já sabe que sai de lá sabendo que é com 14 dias. Eu falo, o que você fizer depois, tudo bem.
Só que eu explico biologicamente por que isso. Né? No ciclo, o parasito vai demorar em torno de 21 dias. Só que o filhote, ele nasce com a lava passa da fígado, vai para o pulmão do filhote, na verdade do feto, e lá ele fica em hipobiose. Quando o animal nasce, aí ele já aproveita e vai para o intestino. Isso, experimentalmente, a lava leva 7 dias para chegar ao pulmão. Como o ciclo é de 21 dias, então, como ele já estava no pulmão, 21 menos 7 dá 14. Então, por isso que é a partir de 14 dias. Então, a partir de 14 dias já pode ter a transmissão. Então, eles aprendem por causa da biologia. Né? Esse é um trabalho do Barriga, lá de 1988, que ele explica isso aí. Eu achei, e até hoje a gente está. Eu e você, Aristeu, eu preciso conversar com você para a gente fazer um levantamento sobre essa percepção dos médicos veterinários no Brasil. A gente vai ter que fazer isso aí. Tá? Você está intimado a fazer isso comigo. Né? Para a gente ver, isso aí é trabalho de... Então, toda vez que a gente está comentando com o pessoal, diz, olha, obrigação sua não é só com tratamento, não é só o tratamento do animal, é o bem-estar, é em saúde pública. Então, você tem obrigação. Se você não fizer, você pode até não fazer, mas não diga que eu não ensinei. Então, eu sempre estou batendo na palestra, que a gente faz em... Então, eu acho que é um negócio que a gente precisa trabalhar. Né? Precisa trabalhar. Agora, com as ferramentas que a gente tem, a gente consegue, acho que, chegar num trabalho bem fundamentado. Sim. Hoje esse tipo de trabalho está relativamente mais fácil de fazer devido a essa facilidade tecnológica, né? Sim, sim. Olha lá, formulário do Google, a Conceição já colocou ali. Depende da adesão do pessoal, mas acho que dá para fazer. Tem outro, dá para fazer em... Ó, a Amanda já está querendo passar o formulário lá. Ó. Opa, é isso aí. Ela está lá com os alunos dela do 5º ano. Bacana. A moçada está aí hoje também, Amanda? Não sei, eu acho que hoje eu não vi aqui, porque o meu grid view hoje está muito esquisito. Eu não estou vendo ninguém direito. Entendi. Bem. Mais alguém? Alguma questão para o professor Vamilton? A professora Silvane está lá quietinha, estou vendo ela ali. A professora Silvane trabalha aqui com a gente, Vamilton, é uma imunologista assim trabalhava lá, inclusive na UFBA também, com o pessoal esqueci, HTLV, não é isso, Silvane? Desculpe. HC. Lá no Hospital das Clínicas. Lá no HC. HC. Ela vai achar interessante esse trabalho aí do tumor de mama. Muito bem, gente. Não havendo mais questionamentos sobre o professor Vamilton, eu queria novamente reforçar nossos agradecimentos à presença dele aqui hoje. Foi um prazer muito grande. Nós, sem querer, a gente fez uma concentração de ex-residentes lá dos programas de residência da Unesp Botucatu, aqui nesse mês de julho, né? Desde a primeira, Mariana, depois a professora Sandra, agora o professor Vamilton, na semana que vem o professor Alexander Biondo, que foram todos residentes lá no Hospital Veterinário. Então, assim, foi sem querer, não foi nada premeditado, mas foi uma coisa bem interessante. Eu queria lembrar vocês que mais tarde, ou durante o final de semana, essa palestra estará disponível no nosso canal no YouTube, a gente passou aí o endereço, é só procurar os
zoonoses UFs, e quem quiser saber mais sobre a gente, ficar de olho no que a gente está fazendo, o que vai acontecer, o ano que vem vamos ter o Summer Class em Field Epidemiology, viu, Vamilton? A CAPES me deu uma sinalização legal hoje, então a gente já ficou mais animado e o ano que vem a gente vai ter. Mas o pessoal de Salvador, nosso amigo Arthur lá, Vamilton, já me convocou aqui, a nossa turma, para fazer uma mesa redonda no Dia da Saúde, em agosto, se eu não me engano é dia 15 de agosto, para a gente fazer uma mesa sobre saúde única, né, aí virtual, né, mas já lançando, assim, seria como um Summer Class virtual, né, esse Summer esquisito, né, que é fora de todo verão, de qualquer lugar do mundo, mas tudo bem. Mas, de qualquer maneira, visitem lá as nossas páginas no Facebook também, quem nunca ouviu falar do nosso Summer Class aqui, procurem lá o Summer Class in Field Epidemiology, um curso, ó, muito legal, quem fez é inesquecível, e o ano que vem a gente vai ter aí, então, em algum momento a gente vai abrir inscrição, fiquem atentos. Então é isso, gente, eu gostaria muito de agradecer a todos que permaneceram na sala, que fizeram seus questionamentos ao professor Vamilton, né, Amanda? Cadê a Amanda? Está aí ainda, Amanda? O professor Vamilton é um daqueles, né, como é que eu usei o termo, Amanda? Expoentes da ciência nacional, que a gente chamou para... Brinquei com a Amanda esses dias atrás, né, quando eu a convidei, que era só expoente, assim, elevado da nossa ciência, que a gente ia chamar, e para conversar com a gente aqui. Então, a gente tem uma dívida muito grande aí com essas participações, né? Queria agradecer muito o pessoal que está participando, que está fazendo seus questionamentos, e chamar vocês para a semana que vem, na palestra do professor Alexander Biondo, que é também uma referência no trato da medicina do coletivo, ou como aí nos Estados Unidos chamam de shelter medicine, né, Tatiane? E vai ser uma palestra muito interessante, porque tem uma pegada com a população mais negligenciada, né, população de rua, e é bem legal, e com uns insights, assim, muito interessantes. Já tem trabalho publicado, foi o trabalho que ele publicou esse ano sobre esse assunto, que chamou a atenção da gente chamar ele aqui para falar sobre isso. Tá certo, gente? Então, um grande abraço a todos. Vamilton, um abração. Então, eu posso dar uma palavrinha? Claro, claro. Então, eu queria agradecer, mais uma vez, um abraço para o pessoal, para os meus conterrâneos, para quem não são, os contemporâneos, tá? Pela oportunidade. Lembrar que o senhor Vamilton é soteropolitano, gente, é daqui de Salvador. Soteropolitano. Torcedor do Bahia. E queria agradecer de coração, Aristeu, tá? Aqui as portas estão abertas. Precisar de alguém para treinar a técnica, a gente está aqui. Tá? Você também é um expoente. Nós somos batalhadores, né? Os batalhadores da ciência. Mas eu já consegui colocar uma minhoca na sua cabeça, que é o Toxocara, e agora eu consegui também colocar do Biondo. Oxi. Agora, né? Agora vamos que vamos. O Biondo foi mais rápido, né? Tá. O meu demorou só 20 anos. Então foi rápido, tá? Obrigado pelas perguntas, pela atenção. Vocês estarem no dia de sexta-feira, final de tarde, véspera do final de semana, né? Que também é um dia normal, mas eu estou à disposição, o que vocês quiserem. Vamos colocar em prática esses projetos que a gente está pensando. Essa aqui é a corrida, né? Vamos ver o que a gente consegue responder para tudo que a gente tem de dúvida ainda, né? Tá bom, meu querido? Fica com Deus. Vocês também. Deus abençoe a todos. Abraço. Grande abraço. Tchau para todos. Tchau, queridos.